Bom dia, turma 2001. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, gostaria que você estivesse com o seu caderno em mãos, o seu lápis e a sua borracha, para você estar fazendo assim as anotações que serão necessárias. E não se esqueça de entrar lá no Google Classroom para tirar as suas dúvidas e fazer as correções das nossas atividades. E já aproveitando que você já está com o seu caderno em mãos, coloque a data de hoje da nossa aula, que é do dia 23/7/2020, e já coloca o assunto também aí, a qual nós vamos estudar, que é dando continuidade sobre a Revolução Industrial. Hoje nós vamos falar sobre as máquinas industriais e o sistema fábrico desse período, tá certo? Bom, na segunda metade do século XVIII, nós tivemos o aparecimento das primeiras máquinas, que foi a do tear mecânico, tá? Aqui como mostra nessa imagem, e das máquinas de fiar. Nós tivemos também nesse período a transformação das oficinas em indústrias, aonde nós vamos ter o surgimento da máquina a vapor e um grande aumento da produtividade. Sabendo que antes, os produtos eles eram feitos, à mão, pelo artesanato. Então, nós utilizávamos a chamada manufatura. E com o surgimento das indústrias, nós vamos ter aí o maquinário e que contribuiu muito para o desenvolvimento industrial. Essa industrialização inglesa, ela começou primeiramente, tá, gente, pela indústria de tecidos de algodão. A crescente procura mundial por esses tecidos de algodão e o baixo preço da matéria-prima usada nessa confecção estimularam a invenção das máquinas de fiar, tá? E de tecer em um curto espaço de tempo. E foi justamente mais ou menos por volta de 1760 que foi disseminado o uso da lançadeira volante, que foi inventada por John Kay. Essa máquina, tá? Ela permitia tecer peças largas com menos trabalhadores, porque sabemos, que nesse período, pelos produtos, eles serem feitos à mão, demorava-se, um tempo. Então, assim, com esse surgimento das máquinas, nós vamos ter aí uma grande produção em larga escala, tá? E também, a velocidade. Antes, um produto que se demorava bastante tempo, com o uso das máquinas, vai diminuir totalmente esse tempo. E aí nós vamos ter também uma outra máquina de grande importância nesse período, que são os relógios, que teve uma grande importância também para a Revolução Industrial, tá? A situação, tá, em 1767, ela vai se modificar quando um tecelão chamado James inventou a spinning jenny, que era uma roda, tá, de fiar aqui, tá, na imagem. Era justamente uma roda de fiar que permitia uma só pessoa fiar 8 fios por vez. E com essa spinning jenny, uma só pessoa realizava o trabalho de 12 fiadeiras. Olha, como eu falei para vocês, o surgimento, desse maquinário com o início das indústrias trouxe um grande desenvolvimento para o capitalismo. E por ser pequena, tá? Por essa máquina de fiar ela ser pequena, ela podia ser instalada em casa, movida manualmente, e essa máquina ela exigia apenas o quê? A força do ser humano. Os fios que eram produzidos na Jenny eram, portanto, finos e quebradiços. E para suprir os tecelões com fios resistentes, inventou-se uma outra máquina, o waiter frame. Waiter frame, ouviram? Quase dobrei a língua. A waiter frame era uma máquina de fiar movida com água. E essa invenção ela foi atribuída a Richard, tá? E aí como, que movia essa máquina? Bom, essa máquina ela era movida com água, tá? A água era a força matriz e não podia ser instalada nas casas
e necessitava de um espaço maior, até porque ela era, né, de um tamanho bem maior do que a Spin Jenny. Essa máquina, a Waterframe, ela contribuiu para a consolidação do chamado sistema Fábrio. Nesse sistema, os trabalhadores, né, trabalhavam juntos no mesmo espaço, sob o rígido controle de seus chefes, que ditavam o número de horas diárias e também a velocidade da produção, tá? Mais ou menos aqui, que mostra aqui nessa imagem, né? essa máquina, onde todos os trabalhadores vão trabalhar ao mesmo tempo, tá? Os fios, tá, da Waterframe eram bem resistentes, porém grossos. A solução para isso foi dada por outra invenção, tá, dada a Samuel, que criou uma máquina híbrida, tá, que produzia fios finos e resistentes, com os quais se podiam fabricar tecidos de uma leveza que superava a dos importados da Índia, e foi a maior produtora de tecidos do Oriente. E sabe qual é o nome dessa máquina? Mule, tá? Com a Mule, né, se tornou aí uma máquina híbrida de grande, né, qualidade para esse período, para afiar, né, os fios. E aí a Mule trouxe a fiação, algo assim muito eficiente, tá? Agora, nós tivemos também aí um problema. Sabe qual foi o problema? Era a carência. Por quê? Passava-se, né, muito excesso de fios. E aí, para superar esse problema, nós tivemos aí o famoso TA mecânico, a qual está aqui nessa imagem, que foi inventado por Edwards, cuja essa capacidade desse TA mecânico, a produção era muito maior do que o TA manual, tá? E aí, pessoal, nesse período, todas as máquinas tornaram-se muito mais produtivas. Por quê? Porque elas vão ser plantadas, tá? E acopladas também à máquina a vapor, tá? Você sabe qual é a energia que vai contribuir para esse processo dessas máquinas? A água. A água vai ser a energia a qual vai assim, né, fazer com que essas máquinas elas venham funcionar, tá? E aí, todas essas máquinas que a gente acabou de ver, que eu acabei de mencionar para vocês, elas vão ser acopladas, como eu disse, à máquina a vapor, e que vai ser aperfeiçoada por James Watt, tá? Vai ser aperfeiçoada por James Watt, só repetindo. E esse aperfeiçoamento ele vai ocorrer em 1765. Nessa máquina a vapor, a força de expansão do vapor ela vai substituir a força do ser humano, do vento ou da água. O uso a vapor exigia máquinas mais resistentes que as de madeira. E aí nós vamos ter, né, outros desenvolvimentos. Por quê? Antes, como vocês observem aqui nas imagens, as máquinas elas eram feitas, né, à madeira. Então, vindo as máquinas a vapor, né, nós vamos precisar aqui nesse período de um material mais resistente. Então, essa necessidade para esse material mais resistente, tá? Ela vai ser atendida por Henry Colt, aonde ele vai conseguir produzir um ferro, gente, resistente, fácil de ser fabricado e também barato. Então, ele vai passar a ser utilizado nas máquinas, navios e também na construção civil. A máquina a vapor e a metalurgia do ferro vão impulsionar a descoberta de dois outros inventos que vão revolucionar os meios de transporte no início do século XIX, que é o barco a vapor, que foi inventado e desenvolvido por Robert Fulton em 1807, e a famosa locomotiva.
que vai ser idealizada por George em 1814, tá? O nome dessa locomotiva vai ser foguete. Por quê? Tá? Porque ela atingia até 45 quilômetros por hora. Velocidade, tá, gente, considerada alta na época. Olha, 45 quilômetros por hora era a velocidade considerada foguete para a época, tá? As viagens que duravam 12 dias passaram a ser feitas em menos de 4. E aí, em 1830, era inaugurada a primeira ferrovia que ligava Liverpool a Manchester, tá? Então, olha que interessante, né? Nós tivemos aí, hoje nós temos, né, os carros, nós temos outros meios de transporte, mas de início, né, com o surgimento das indústrias, nós temos aí esses primeiros meios de transporte, tá? O barco e a locomotiva. O trem, né, e a ferrovia, elas inauguravam uma nova era marcada pela velocidade do transporte. O transporte de pessoas e de mercadorias vão se tornar mais rápido, mais barato e mais seguro, o que contribuiu no século XIX, aonde a Inglaterra ela passou a abastecer com seus produtos boa parte do mercado mundial. E aonde também, a partir daí, do barco, da locomotiva e do trem e do surgimento da ferrovia, ela vai se tornar como a oficina do mundo, tá? Aí aqui eu coloquei para vocês, tá? A imagem, olha como era. Aqui, ó, o tear mecânico, tá? As primeiras máquinas desse período que eu mencionei para vocês. Para a gente fixar, você aí no seu caderno, e vai pegar o seu livro também, junto com o seu livro, você vai responder para mim o dialogando da página 422. E depois, no seu caderno, você vai elaborar para mim 10 perguntinhas e respostas sobre o assunto que nós acabamos de estudar. Amanhã, dia 24/7, nós vamos falar sobre a vida dos trabalhadores nessas fábricas, tá? Como que os trabalhadores, eles desenvolveram o seu trabalho nessas indústrias, tá bom? Um beijo e até amanhã, se Deus quiser.